assunto é com Murilo Rocha. Agora 9h46, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu vou continuar no caso do Gari, assassinado pelo empresário Renê Silva Júnior, na segunda-feira, né? Tô monotemático essa semana, mas acho que não tem como ser diferente. E ontem eu comentava aqui que faltavam ainda alguns elementos para a gente poder fechar esse quebra-cabeça. E eu acho que agora não faltam mais esses elementos. Claro que a polícia vai investigar mais, vai tentar o maior número de provas, mas agora a gente já pode falar que a gente já tem, né, um retrato, a gente tem até uma imagem do crime. E aí eu queria ser bem cabotino e parabenizar Marcos Maracanã, aqui da Band Minas, que ontem conseguiu as imagens, em primeira mão, imagens desse circuito de câmeras lá da região próxima ao crime. É o que a gente esperava, né? Tava todo mundo querendo ver essas imagens. Quem está nos acompanhando aí pela live pode acompanhar. Aí o Maracanã exibiu ontem no programa Band Cidade, em primeira mão, essas imagens que mostram um carro virando a rua, um carro, né, do mesmo modelo do carro do autor do crime. E logo depois a gente vê uma imagem muito, que nos dói, né? Uma imagem muito triste, que é logo depois que esse carro vira, a gente vê dois garis, um com um saco preto na mão, depois um outro gari vindo com a mão na barriga, onde justamente tomou o tiro, e ele cai no chão e fica ali com a mão na barriga, depois da impressão que ele já falece, né? Isso a gente vendo pela imagem, né? É uma imagem muito triste e assim, a gente fica pensando às vezes, mostrar, não mostrar, mas é fundamental a gente ver essas imagens, porque é muito importante esse caso da comoção e a revolta que ele merece, que ele tomou, e ele tem que chocar as pessoas, a gente tem que se indignar com isso, a gente tem que ficar realmente revoltado com isso. É um sinal que estamos vivos ainda enquanto sociedade e que ainda que clamamos por justiça. Eu acho muito importante assim, a gente sentir essa dor que a gente veio sentindo e ver essas imagens, né? E essas imagens são muito importantes também para acabar de fechar esse quebra-cabeça que eu falei, porque esse rapaz, esse empresário que está sendo acusado de ter cometido o crime, ele falou que ele tinha feito outro trajeto. E agora tem uma imagem do carro dele lá no crime. Como muito bem disse o juiz da audiência de custódia, que a gente ouviu aí nas manchetes, ele falou que o relato, né, de 3 testemunhas, incluindo a motorista do caminhão, foi muito claro ao descrever, inclusive, o porte físico do acusado de assassinato. E outra coisa, a polícia só chegou nele por causa da placa do veículo, né? Através da placa, registro do carro, nome do proprietário, endereço, tal, chegou nele. Não chegou nele apenas pela descrição, né? Ah, um sujeito forte. Tem vários sujeitos fortes aí em Belo Horizonte espalhados. Chegou nele pela placa do veículo. Estou destacando isso porque ele chegou a falar que o carro da imagem não era o carro dele. Ou seja, mas a placa, né? Que eles identificaram, e a placa que os garis viram, a motorista do carro viu, e é o carro dele e da esposa dele. Então não tem jeito dele fugir dessa, né? Dessa investigação, né? As coisas, o cerco se fechou, as provas se fecharam em cima dele. Assim, se fosse só pela descrição física, seria impossível chegar nele, porque tem 1 milhão de pessoas aí marombadas, bombadas em Belo Horizonte, né? Que gostam de academia e fortes e tal. Agora, com a placa do carro, né? Ninguém inventa uma placa do carro e aí chega no proprietário que tem justamente as mesmas características descritas pelas testemunhas. E aí uma outra coisa também que evidencia muito, né? Eu não sou psiquiatra forense, nem psicólogo forense, mas basta ser uma pessoa comum para ver as imagens da audiência de custódia e ver a frieza desse sujeito. Imagina você, Sinine, Luciano, ouvinte, você sendo acusado desse crime. Ali, se você falaria com aquela calma, caso você não fosse o autor do crime, né? Você estaria indignado, estaria chorando, estaria desesperado, você estaria ali clamando por um perdão, falando que não foi você, né? Você estaria ali desesperado. Ele está preocupado que ele dormiu no chão, que ele foi constrangido quando os policiais pediram para ele agachar 3 vezes, e esse procedimento que a polícia faz, os policiais penais, é para ver se a pessoa não está escondendo alguma coisa no corpo, né? Inclusive no ânus, enfim, isso é comum, né? Os detentos às vezes levam celular, droga, qualquer tipo de coisa, então é comum, é padrão esse procedimento, não foi exclusividade com ele, é um procedimento padrão
de agachar 3 vezes para ver se a pessoa não está escondendo algo no corpo, né? Antes de ser conduzida para a penitenciária. Agora, a questão de dormir no chão, tá errado, né? Tem que ter uma cama, isso não tá certo, tem que ter um colchão, isso está tudo certo, mas eu digo a frieza dessa figura, né? Assim, como diz, não sou especialista forense, não, em psiquiatria forense, mas acho que nem preciso, né? Você ser acusado de um crime que você não cometeu, você estaria aos prantos ali, ou então estaria, né, clamando ali por um perdão, falando que não é você. Ele tá como se estivesse, sei lá, falando do treino de academia que ele fez na semana passada, com uma calma, assim, uma voz. É impressionante, assim, é de uma frieza e até condiz com o comportamento de quem mata e vai para academia, né? Depois do crime. Acaba que é meio assim, né? Ele começa fica muito evidente, né? E eu acho que o juiz levou, a Senine estava elogiando o juiz, eu acho que ele levou tudo isso em conta, né? As provas que já foram colhidas e o próprio comportamento desse sujeito, inclusive a ficha criminal dele pregressa, né? Há outras ocorrências de violência contra a mulher, contra uma ex-companheira, há um atropelamento com morte da vítima, né? Um homicídio culposo, quando não há a intenção, mas a responsabilidade foi dele, que trafegava e que andava numa moto, parece que sem habilitação, ou seja, teve uma infração, ainda cometeu um crime de origem culposa, um homicídio culposo, mas foi o responsável, ou seja, o juiz, ele não foi uma coisa, ele não foi levado pela comoção social. Há provas, há uma ficha pregressa desse rapaz e até o próprio comportamento dele na audiência. Eu acho que tudo isso, né, foi um combo aí para que o juiz decretasse a prisão preventiva, e muito importante essa coisa de não ter o sigilo. Por que estava em sigilo? A Polícia Civil não pode determinar, né? A Polícia Civil é um órgão, ela não é um judiciário. Quem determina sigilo sobre o inquérito é a Justiça, né? É a Justiça, não é a Polícia Civil. Então, assim, não tinha sentido, né? Então o juiz, ele falou que não havia menor sentido ali e até liberou. Era ilegal. Exato. O pedido era o pedido não, né? A decretação por sei lá quem era ilegal. Era ilegal. Né? Então, assim, foi ele, inclusive, né? Assim, a imagem foi divulgada aí para todo mundo poder ver a cara desse sujeito, a voz, ouvir a voz desse sujeito, ver esse comportamento dele. Então, assim, acho que foi ontem foi um dia importante para a investigação, e aí, assim, nem destacou o papel do juiz. Eu queria destacar também o papel lá atrás, primeiro, da Polícia Militar, né, que foi muito eficiente ao chegar nesse sujeito, ainda dentro do prazo do flagrante, né, para ele ser preso em flagrante. O crime ocorreu por volta de 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, esse sujeito já estava sendo preso numa academia aqui na Avenida Raja Gabaglia, aqui pertinho aqui da Band. E a polícia chegou nele através da placa do veículo e através da descrição das testemunhas, né? Acho que foi muito ágil. A Polícia Militar foi muito eficiente. As provas eram muito claras. Sim, não tinha dúvida, muita dúvida, né? Ela em chegou relação muito à materialidade. muito rapidamente. Esse sujeito, depois encaminhou ele para a Polícia Civil, como é o costume, e depois ele foi encaminhado aí para prisão em flagrante, agora prisão preventiva decretada e mantida pelo juiz ontem na audiência de custódia. Mas ainda tem algumas coisas, né, que ainda vão ser investigadas, né? A arma do crime é a arma da esposa dele, que é delegada da Polícia Civil. Lembrando, ele não tinha posse nem porte de arma. A arma era essa ou não? A arma do crime não era essa e não foi localizada. Aí a polícia vai ter que tentar localizar essa arma. Porque se a arma for da delegada, aí é um outro processo, não diretamente relacionado com o homicídio, mas sim um processo administrativo que vai ser aberto contra ela, para saber por que ele pegou a arma dela. Ele não pode, né? Posse de arma é individual, é intransferível, né? Então, ela vai ter que responder por isso, né? O termo é omissão de cautela, caso realmente se comprove que a arma do crime era a arma dela. E da própria participação dela, ele comunicou ela após cometer esse crime, ela já disse que não, mas a polícia vai ter que investigar. Ele disse que sim na audiência. Pois é, então assim, a polícia vai ter que investigar, né? A polícia vai ter que investigar se ela foi comunicada, né, logo depois que ocorreu, ou se ela só ficou sabendo, como ela disse, após a prisão do marido, né? Porque aí também pode ocorrer
aí pode incorrer num crime até, né? Ela ter aí não orientado ele a se entregar, enfim, orientado ele a fugir. Caso isso tenha ocorrido, ela pode ter incorrido em outro crime. Acho que esses desdobramentos que ainda vão ser investigados, e claro, a polícia vai trabalhar ainda pelo maior detalhamento, né, possível, porque isso é fundamental até para a peça de acusação depois desse sujeito, que vai ser com certeza condenado por homicídio qualificado, né, motivo fútil, torpe, enfim, posse e porte ilegal de arma. Há uma série de coisas aí que ele podem ser qualificadores desse crime de homicídio. Então agora a gente vai esperar por isso. Eu acho, né, eu fiz questão de falar todos esses dias desse tema e volto a falar. É bom que a gente veja as imagens, que a gente fique triste, chocado, indignado mesmo, porque esse caso merece revolta, né? Quando a gente para de sentir essas coisas é porque está tudo muito ruim enquanto sociedade. Então, que bom que causou, né? E claro que a gente não queria que ocorresse uma tragédia dessa, mas depois que ela ocorreu, ainda bem que ela causou essa indignação, causou essa revolta pela punição, pela justiça, né, à família desse gari. E uma outra coisa, né? Assim, há essa punição criminal, mas essa família, ele era responsável financeiro também, mulher, enteada. Então, com certeza também há de haver uma ação por indenização, né? Uma reparação econômica para essa família que perdeu um arrimo de família, perdeu alguém que sustentava uma casa, que contribuía para sustentar uma casa, né? Ele tinha uma enteada. Então, assim, há uma reparação econômica que vai ter que ser cobrada desse sujeito também, né? Caso aí seja confirmado e seja condenado. Há condenação criminal e vai ter também com certeza advogados vão pedir uma indenização porque morreu uma pessoa de 44 anos que trabalhava, né, como gari em Belo Horizonte, limpando as ruas da cidade, e com certeza era responsável aí pela manutenção, junto com a sua esposa, talvez junto com a sua enteada, a manutenção de uma residência, né? Talvez até responsável até por outras pessoas, a gente não tem esses detalhes, mas então há também essa reparação financeira que tem que ser cobrada. É isso. Sinine, Luciana. 10h58. A gente